Boa noite, professor Daniel. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite a todos os colegas que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito recente, né, que foi a edição da Lei Complementar 183, de 22 de setembro de 2021. O professor Daniel de Paiva Gomes, ele é doutorando em Direito Tributário pela PUC São Paulo, é mestre de em Direito Tributário pela FGV São Paulo, especialista em Direito Tributário Nacional, PUC São Paulo, e internacional pelo IBDT, professor de cursos de pós-graduação, coordenador da Subcomissão de Direito Tributário de Economia Digital, da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo, sócio do escritório Vieira Drigo? Isso, Drigo. Drigo e Vasconcelos Advogados. Então, o professor Daniel de Paiva Gomes, ele é uma autoridade em tributação de novas tecnologias e tenho certeza que será uma live de muita importância para os municípios. Haja visto não só essa dificuldade trazida agora, ou então esse benefício, né, que trouxe agora com essa lei complementar 183, mas também as dificuldades que os municípios têm vivenciado desde o início, quando foi instituído o ISS, por exemplo, com a emenda constitucional 18 de 65, até antes mesmo do Código Tributário Nacional, onde, emenda constitucional número 18, já havia um conflito, pelo menos subentendido, né, professor, entre as competências municipais, o Estado e a União, porque pela emenda constitucional compete aos municípios o imposto sobre prestação de serviços de qualquer natureza, não compreendido na competência dos estados e da União. Então, a gente vê que a partir do início, a partir da instituição do próprio imposto, já veio com esta dificuldade. E assim foram agravando as dificuldades, a gente passou por várias decisões dos tribunais superiores, né? Por exemplo, o RE 116, 121, de 3 de São Paulo, de relatoria do ministro Otávio Galotti, né, sobre alocação de guindaste. Isso aí foi um primeiro momento onde se diferenciava o ISS do ICMS, onde foi decidido que o ISS ele recaía sobre um serviço, e o serviço era uma obrigação de fazer, e dependia de um esforço humano. E a gente sabe que diante da evolução das novas tecnologias, esse esforço humano ele veio diminuindo. E já mais recente, né, nós temos decisões do STF já não mais considerando essa obrigação de fazer como uma coisa estática, mas sim como uma funcionalidade. Talvez devido a essa evolução que aconteceu nos serviços, né? E como eu gosto sempre de citar, quando eu falo em evolução, quando eu falo em resiliência, porque aí já foi uma resiliência do próprio julgador, do próprio tribunal. Eu gosto muito de falar de modernidade líquida, do sociólogo Bauman, que ele fala o seguinte, que essa nova época, né, a sociedade líquida é a nova época onde as relações sociais, econômicas e de produção, elas são frágeis, fugazes, como os líquidos. E, na realidade, é isso que está acontecendo. A gente está vendo que hoje, quando muitos serviços que eram estáticos, hoje eles já estão numa dinâmica que não existe essa, talvez até a incidência do imposto ainda previsto em lei ou definido na Constituição Federal. Então, os municípios eles estão perdendo algumas receitas. E essa lei complementar 183, ela veio ampliar, como
também foi ampliada com a Lei 157 de 2016, de ampliar o campo de incidência do ISS, né? E alterou 2 artigos da Lei Complementar 116, que foi o artigo 6º, e a segunda alteração foi a inclusão do item 1105, do subitem 1105 no item 11, né? Que serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou em movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélite, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular, independentemente do prestador de serviço ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Estael. Prazer estar aqui com você hoje. Agradeço pelo honroso convite. Seus eventos são sempre muito bem organizados, com temas extremamente relevantes. Acho que tem um potencial aí de educação, democratização de acesso a conteúdo bastante amplo. Então, é esse tipo de capilaridade que a gente precisa atualmente, né, quando a gente pensa em eventos dessa natureza. Então, por isso, desde logo, eu reforço aqui meus agradecimentos por este convite e agradeço também a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. Eu acho interessante a menção que você fez, Stael, sobre essa questão da modernidade líquida, né? Me parece que quando a gente debate temas relacionados à incidência, especialmente em termos de tributação indireta, a primeira coisa que a gente tem que destacar é a premissa adotada, né, pelo intérprete, seja na condição de um participante, seja na condição de um observador, né? O que eu quero dizer com essa premissa? Basicamente, a abordagem que nós temos em relação à outorga de competência tributária, né? Então, o texto constitucional, ele não institui tributos, como nós todos bem sabemos. Ele, basicamente, no sistema tributário nacional, ele se preocupa em arrolar competências e distribuí-las, né? A gente brinca que nós temos uma grande pizza, e essa pizza, o texto constitucional se preocupa em distribuir grandezas econômicas, signos de riqueza, para os respectivos entes federativos. Não poderia ser diferente em relação ao ISS e ao ICMS. O grande ponto aqui é como nós enxergamos as materialidades ou as situações concretas que são descritas no texto constitucional como as situações sob competência de um determinado ente federativo para fins de instituição do respectivo tributo. Ou seja, eu enxergo o texto constitucional como uma carta que outorga competências de forma tipológica ou conceitual. Para aqueles que adotam a abordagem conceitual, eles vão entender que o texto constitucional, quando ele outorga essas competências, por exemplo, o signo serviço, né, ele deve ser analisado de forma fechada, né, estanque. Então, o conceito ele é sempre fechado, ele não comporta digressão no tempo e, via de regra, você deve analisar a outorga de competência como se fosse uma fotografia do texto constitucional de 1988. Ainda que hoje já existam abordagens que, mesmo partindo para essa linha mais conceitualista, permitam aí uma flexibilização e acompanhamento, né, de forma dinâmica do texto constitucional. Fato é que a abordagem mais tradicional conceitualista vai nessa perspectiva estática da outorga de competências. É por isso que, então, para aqueles que são conceitualistas, o conceito de serviço estaria restrito à ideia de obrigação de fazer. Para aqueles que são tipológicos, assim como eu, a gente enxerga, então, cada outorga de competência de uma forma aberta, de uma forma fluida. Então, os tipos, eles são como a água que vai se intermeando entre as pedras de um riacho, de forma que ele evolui ao longo do tempo. Essa é a ideia da tipologia. E quer me parecer, até pela própria forma como a outorga de competência foi feita para os municípios, que a tipologia seria mais adequada. Na verdade, existe todo hoje um debate sobre qual é o conceito de serviço para fins de ISS. É só a obrigação de fazer? Abrange também obrigações de dar. Esse julgado que você mencionou, Estel, ele se refere justamente àquela questão da locação,
né, que teria supostamente sido reconhecida como inconstitucional para fins de ISS, sob o fundamento de que estaremos diante de uma obrigação de dar. Logo, se o conceito de serviço não abrange obrigações de dar, ele estaria restrito às obrigações de fazer. Temos, inclusive, súmula vinculante, reconhecendo a legitimidade da incidência do ISS sobre a locação. Mas fato é que tivemos uma boa evolução em termos de precedentes jurisprudenciais, debatendo o conceito de serviço, né? O que nos leva a tentar entender o modo como o STF enxerga o texto constitucional. Então, se uma primeira abordagem restrita à questão da locação poderia nos dizer que temos de ter uma abordagem conceitualista, restringindo então o conceito de serviço às obrigações de fazer, fato é que outros julgados mais recentes tendem a ampliar essa abordagem. Em última análise, essa é a linha mais voltada para a abordagem tipológica, entender que o conceito de serviço é restrito às obrigações de fazer equivale praticamente a colocar o Código Civil acima da Constituição quando ele distingue as obrigações dentre dar e fazer, ainda que nós recorramos ao artigo 110 do CTN, que diz ali que a legislação tributária não vai poder distorcer conceitos de direito privado. Mas a partir do momento que eu ignoro a extensão completa da competência que é otorgada aos municípios, eu estou sim dando maior prevalência a uma abordagem civilista em detrimento de uma abordagem tipológica. É importante lembrar que, a despeito do texto constitucional não indicar um verbo que acompanha o objeto serviço, né? Então muita gente fala, o fato gerador do ISS é prestar serviço, mas fato é que a Constituição ela coloca instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Não é sobre a prestação de serviços, não é sobre a tomada de serviços. Então, diferentemente do que acontece com a outorga de outros tributos, por exemplo, circulação de mercadoria, o verbo é circular e o complemento é mercadoria. E a circulação seria a transferência de propriedade. Isso não ocorre no ISS, né? Então, hoje nós temos um contencioso bem interessante debatendo se a materialidade em termos de verbo ela é limitada à prestação ou também abrange a tomada de serviço. Se ela é limitada só à prestação, se ela abrange também a importação de serviços. Mas no que interessa ao objeto do nosso evento de hoje, é bacana a gente enveredar um pouquinho pelo conceito de serviço de qualquer natureza, né? No leading case relatado pelo ministro Eros Grau, quando analisou a questão do leasing, deu-se especial relevância à expressão de qualquer natureza. Então, à época, o relator consignou de forma expressa, e me parece de uma forma bastante acertada, a seguinte afirmação: ora, não posso restringir o conceito de serviço apenas às obrigações de fazer, excluindo as obrigações de dar, porque a outorga de competência não é imposto sobre serviços, é imposto sobre serviços de qualquer natureza, independe a natureza da obrigação, se dar ou fazer. Foi por conta desse racional que recentemente, no precedente dos planos de saúde, de um precedente de relatoria do ministro Luiz Fux, foi reconhecida uma interpretação mais larga do conceito de serviço para abranger também obrigações de disponibilizar, obrigações de fazer. Esse leading case ele gerou uma impressão, ainda que momentânea e equivocada, de que o conceito de serviço, enquanto restrito às obrigações de fazer, estaria superado, de modo que também as obrigações de dar, que fossem indicadas na lista anexa da lei complementar, poderiam ser submetidas ao ISS. Por que esta não é uma premissa verdadeira? Porque alguns dos ministros que acompanharam o ministro Luiz Fux nesse julgado, mesmo assim, o fizeram pautados na premissa conceitual estática de que serviço é restrito à obrigação de fazer. A exemplo, o voto do ministro Fachin. Então ele acompanha o relator, Luiz Fux, só que ele não o acompanha em relação à delimitação do âmbito semântico do signo linguístico serviço. Então, ele acompanha no dispositivo, nas conclusões, mas na sua fundamentação ele coloca serviço é a obrigação de fazer. Então, nós tínhamos até aquela época ainda um grande embate. Superamos ou não a restrição do conceito de serviço às obrigações de fazer? Quer me parecer que superamos, ainda que não numa guinada jurisprudencial total, voltada ao conceito tipológico, que entende o serviço como uma utilidade disponibilizada a outrem, descrita na lista anexa. Então, essa utilidade ela pode ser um dar ou um fazer, desde que ela esteja na lista anexa,
e não enverede por conflito de competência com IOF e ICMS, nós teríamos sim um serviço na perspectiva do serviço enquanto utilidade. Seria a interpretação mais ampla e tipológica do conceito de serviço, da definição de serviço. Quando, desde o ano passado e nesse ano, nós tivemos os julgamentos dos casos de ferrovia, dos casos de franquia, ficou muito claro que ainda não houve uma superação completa dessa questão da limitação da definição de serviço às obrigações de fazer. E por que isso? Basicamente, porque esses casos mais recentes, em especial o julgado de franquias, que vejam, a tese nesse caso era, ora, é inconstitucional a incidência de ISS sobre franquia, porque eu não tenho um fazer, eu tenho um disponibilizar, um dar, eu tenho uma utilidade, né? E o STF, ele chegou por hora em um meio termo dizendo o seguinte, em casos de conflito de competência entre ICMS e ISS, obrigações de dar, com transferência de propriedade, ICMS. Obrigações de fazer, ISS. Obrigações mistas, seria ISS, se assim descrito na lei complementar. Então, no caso das obrigações mistas, caberia ao intérprete analisar o modo como a lei complementar repartiu a competência tributária, né? Então, hoje, muito provavelmente, esse é o racional que servirá de prumo para guiar as discussões relativas a conflito de competência entre ICMS e ISS, né? Para dizer o que efetivamente é serviço, assim entendido como obrigação de fazer e obrigações mistas, assim descritas em lei complementar, e o ISS como obrigação de dar. Mas todo esse introito ele é interessante, por quê? Aqui, o conflito de competência que existia era entre o ISS e o ICMS, mas não no ICMS circulação de mercadoria, né? Era sobre o ICMS telecomunicações. Vejam, a Lei Complementar 183, ela fez as duas alterações mencionadas pela doutora Stael, né? Então ela explicitamente incluiu o rastreamento como uma materialidade subsumível ao ISS. Então, de acordo com o item 11.05 hoje, todos os serviços relativos a monitoramento e rastreamento à distância, independentemente do modo como esse rastreamento se dá, então seja transmissão via satélite, radiofrequência, qualquer outro meio, esse tipo de serviço ele está submetido ao ISS, de acordo com a nova Lei Complementar 183 de 2021. Mas é interessante que houve também uma alteração no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 116, quando a gente trata ali das regras de atribuição de responsabilidade. E de acordo com a literalidade desse novo dispositivo, este novo item de rastreamento foi excetuado em relação às regras de retenção pelo tomador. Então vejam só, a escalabilidade ao longo do tempo desse conflito de competência. Antes da Lei Complementar 183 de 2021, basicamente, existe uma confusão entre rastreamento e monitoramento. Nós tínhamos apenas o item 11.02 da Lei Complementar 116, né? O 11.02 atribui competência aos municípios para edição de lei ordinária visando a tributação dos seguintes serviços: vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. Com base na expressão monitoramento, os municípios, então, passaram a entender que também os serviços de rastreamento seriam tributáveis pelo ISS. E aqui vale uma ressalva: não havia indicação expressa de outorga de competência aos municípios àquela época da redação originária da Lei Complementar 116 para a tributação de rastreamento. E o mesmo se diga em relação à redação que foi conferida pela Lei Complementar 157 de 2016. A alteração basicamente colocou vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Novamente, até 2016, nenhuma menção ao serviço de rastreamento. Por que isso é interessante? Porque nós sabemos que a lista anexa da Lei Complementar 116, ela é taxativa sob a perspectiva vertical e exemplificativa de maneira horizontal. Ou seja, eu tenho uma lista taxativa de itens da lista anexa que arrolam atividades sujeitas à incidência do ISS. Isso é taxativo. Eu não posso incluir um item além daquele que existe na lista anexa. Agora, horizontalmente, em cada item,
eu posso fazer uma interpretação analógica, desde que eu tenha, naquele item respectivo, a expressão e congêneres. Na prática, então, o que nós temos? Esse serviço de rastreamento, ele não veio indicado no item 11.02, nem na redação originária, nem na redação atualizada pela Lei Complementar 157 de 2016. E reforço, não há e não havia a indicação da expressão e congêneres no item 11.02. Por conta disso, seria inviável, até a edição da Lei Complementar 183, a incidência de ISS sobre o rastreamento, né, por conta do princípio da legalidade. Se eu tenho uma sistemática em que o texto constitucional outorga competência, a lei complementar é responsável por fixar normas gerais, e essa norma geral, que é a Lei Complementar 116, não arrola rastreamento, significa dizer, na prática, que, sem a possibilidade de interpretação extensiva, dada a ausência da expressão e congêneres no item 11.02, estava inviabilizada a incidência de ISS sobre o rastreamento. Porque rastreamento e monitoramento são duas atividades completamente distintas. O monitoramento ele pode ser exemplificado com aquela questão do monitoramento domiciliar, as câmeras de segurança. Já o rastreamento é uma tecnologia que é utilizada, embutida no objeto que será transportado para rastreá-lo, inclusive para casos de extravio, furto ou roubo. Quero dizer, na prática, monitoramento não vai viabilizar a recuperação do objeto furtado ou roubado. O rastreamento vai. Então, tecnicamente, são atividades distintas. Na época, então, antes da Lei Complementar 183 de 2021, ficava impossibilitada a incidência do ISS. A despeito disso, muitos municípios instituíram essa materialidade dentro do escopo da incidência do seu ISS no seu respectivo território. Em instantes, vamos falar um pouquinho sobre como que se dará o contencioso em relação a isso, mas fato é que não haveria, então, fundamento normativo de validade em lei complementar, dada a ausência de previsão na lista anexa, taxativamente enxergada sob a perspectiva vertical ou extensivamente analisada sob a perspectiva horizontal, haja vista a ausência da expressão e congêneres. O que dizer do ICMS? No caso do ICMS, a incidência ela é nitidamente e de forma gritante inconstitucional. Por quê? O que aconteceu é o que nós vemos acontecer em vários outros casos de novas tecnologias. A mesma coisa com o streaming, por exemplo. A razão que permitiu que os estados enveredassem pela tributação do rastreamento é a mesma que os permite entender que eles fazem jus à incidência de ICMS sobre o streaming. E qual é? Qual é, basicamente, essa razão? O argumento de que rastreamento é um serviço de telecomunicação, um serviço de comunicação. Nada mais equivocado. Na medida em que a materialidade telecomunicativa, por assim dizer, submetida à incidência do ISS, ela pressupõe comunicação em sentido estrito. O que é essa comunicação em sentido estrito? Uma atividade informada por 5 elementos: emissor, receptor, canal, código e mensagem. Se eu não tenho a presença desses 5 elementos, eu não tenho comunicação, não tenho telecomunicação sujeita à incidência de ICMS. Eu vou ter os chamados serviços de valor adicionado. Então, o serviço de valor adicionado é algo que depende de uma tecnologia, de uma infraestrutura de telecomunicação para existir. Sem essa infraestrutura de telecomunicação, eu não tenho rastreamento, eu não tenho streaming, eu não tenho WhatsApp funcionando. Então, o WhatsApp, por exemplo, não é um serviço de telecomunicação nem de comunicação. Ele é um serviço de valor adicionado. Ou seja, eu só terei a telecomunicação e a comunicação em sentido estrito no sentido de que aquilo que viabiliza a efetiva transferência dos dados, a infraestrutura que permite essa atividade. Obviamente que o rastreamento não é essa estrutura. Na verdade, o rastreamento ele depende de uma infraestrutura de telecomunicação para que aí sim ele possa ser desenvolvido. Então, fica muito claro que, previamente à edição da Lei Complementar 183, a incidência de ambos os tributos, ICMS e ISS, ficava inviabilizada. De um lado, inviável a incidência de ICMS, porque rastreamento não é serviço de telecomunicação. Ele é um serviço de valor adicionado que depende de uma infraestrutura de telecomunicação. Então, as mesmas razões que impedem a incidência do ICMS
sobre serviços de valor adicionado, sobre streaming, também nos levam a concluir pela ilegitimidade da incidência do ICMS sobre o serviço de rastreamento. No caso do ISS, nós temos efetivamente, com a atividade de rastreamento, um serviço, seja na perspectiva de obrigação de fazer, seja na perspectiva de obrigação mista. Por que então, anteriormente à Lei Complementar 183, existiriam argumentos para sustentar que essa incidência não seria plausível ou justificável? Por uma mera ausência na lei complementar. É claro que, hoje, a grande discussão, pensando até nas receitas dos municípios, vai ser a possibilidade, a ser definida pelo judiciário, de conferirmos uma interpretação extensiva ou não ao item 11.02 para os fatos geradores anteriores à lei complementar 183. Caso contrário, realmente, a incidência ficaria prejudicada. Agora, com o advento da lei complementar 183 deste ano, eu tenho duas grandes vantagens. A primeira, eu deixo claro a resolução do conflito de competência entre ICMS e ISS, prevalece o ISS. Então, hoje não há mais espaço, ainda que existe determinação no convênio com FAS, para que incida ICMS sobre os serviços de rastreamento. Qualquer determinação nesse sentido ela é nitidamente inconstitucional, seja por violação ao conceito de telecomunicação, que informa a materialidade do ICS, então violação ao artigo 155 da Constituição, seja por violação ao 146 da Constituição, que outorga competência à lei complementar para a resolução de conflitos de competência, seja ainda por violação direta do próprio item 11.05 da lista anexa da lei complementar 116. Então, conflito de competência resolvido. E agora, sob a perspectiva do ISS, o legislador reconhecendo a distinção entre rastreamento e monitoramento, a partir do momento que inclui essa materialidade no item 11.05, está permitindo que os municípios instituam, via lei ordinária, a incidência do ISS sobre a atividade de rastreamento. E o que dizer das legislações que vieram antes, né? Bom, nós temos dois caminhos, e aqui o paralelo interessante é analisar o caso do ICMS importação, para tentarmos mimetizar ou prever, né, como que o STF se comportaria numa situação dessa. Originalmente, quando a questão do ICMS importação chegou ao STF e foi afetada para julgamento, basicamente reconheceu-se que lei ordinária instituidora de tributo só é válida se, e aqui válida no sentido de em conformidade com o seu fundamento normativo de validade respectivo, não no sentido de existência. Prosseguindo, que qualquer lei ordinária instituidora do ICMS importação somente seria válida se, e somente se, ela tivesse sido editada após a emenda constitucional que outorgou competência aos estados para tanto, emenda constitucional 33 de 2001, e após a edição da Lei Complementar 118, também de 2001. Então, o fluxo nesse ciclo de positivação normativo seria o seguinte: outorga de competência a nível constitucional, edição de lei complementar, edição de lei ordinária. Entretanto, algum tempo depois, a mesma tese foi submetida à apreciação novamente pelo STF, agora analisando a Lei 11.001 do Estado de São Paulo e questionando, olha, como que fica o meu caso em que eu tenho Constituição, lei ordinária e aí sim lei complementar. Neste caso, o que o STF basicamente decidiu para o ICMS importação, e me parece que é uma interpretação plausível para o caso que estamos analisando aqui, basicamente o que a Corte Suprema decidiu foi o seguinte: olha, a lei ordinária que veio após a outorga de competência a nível constitucional, mas antes da lei complementar, ela é válida e vigente, porém não era dotada de eficácia. Então a produção de efeitos daquela lei ordinária ela teria permanecido suspensa, sobrestada até a edição da lei complementar, que lhe serviria de fundamento de validade, sendo um verdadeiro gatilho para que a partir da edição daquela lei complementar respeitada a anterioridade, aí sim ela fosse dotada de efetiva eficácia. Então hoje, o que nós temos como futuros passos para as discussões a nível judicial deste tema é uma análise cronológica, que obviamente terá de ser pacificada pelo STF, para sabermos as leis ordinárias anteriores à Lei Complementar 183, elas são válidas e vigentes, permanecendo apenas com a sua eficácia suspensa e adquirindo eficácia a partir do transcurso do respeito ao princípio da anterioridade
após a publicação da Lei Complementar 183, ou, segunda análise, elas seriam inconstitucionais por terem sido editadas antes da previsão em lei complementar, então eu precisaria de uma nova lei ordinária prevendo a incidência, ou terceira alternativa, basicamente considerar que essa legislação teria fundamento de validade numa interpretação extensiva do item 11.02 da lista anexa à Lei Complementar 116. Então, as duas grandes vantagens dessa lei complementar, na minha opinião, se resumem a, em síntese, resolver o conflito de competência, deixando claro que é totalmente descabida a incidência de ICMS sobre o rastreamento, e, por outro lado, criando um item específico voltado à atividade de rastreamento e reconhecendo a distinção técnica que merece a fenomenologia, né? Então, o direito tributário é um ramo de sobreposição. A compreensão do fenômeno me permite a sua adequada regulação e tributação. Então, quando eu reconheço, com a adição da Lei Complementar 183, que rastreamento é diferente de monitoramento, eu estou, de uma forma adequada, dentro do conceito, dentro, melhor, da definição semântica dos limites do signo linguístico serviço, né, eu tenho uma obrigação de fazer ou uma obrigação mista aqui claramente, mas eu respeitei também a interpretação taxativa na vertical e extensiva na horizontal da nossa lista anexa da Lei Complementar 116. Então, a grande questão seria agora como resolver o contencioso que advém das leis ordinárias pré-existentes à Lei Complementar 183, e aí o caminho vai ser basicamente uma dessas três opções que eu mencionei. Entender que ela possui fundamento de validade no item 11.02, que me parece que não é o entendimento mais adequado para cá. Entender que essas legislações elas não seriam legítimas, na verdade, na medida em que editadas previamente à outorga de competência e sua disciplina a nível de lei complementar, que me parece ser um entendimento mais antigo do STF. Em terceiro lugar, o entendimento mais recente, que me parece que é o caminho também para esse caso, que é reconhecer a validade e a vigência, sim, dessa legislação, ainda que prévia à Lei Complementar 183, mas reconhecendo a suspensão de eficácia até o advento, né, da produção de efeitos da Lei Complementar 183. No final do dia, nós vamos estar dialogando com os conceitos de validade, vigência e eficácia, mas o que é importante aqui é reconhecer, né, e aplaudir aqui nesse sentido, porque é uma boa orientação, um bom segmento para a nossa economia, que, de fato, o serviço de rastreamento ele é distinto do serviço de monitoramento e ele deve, sim, ser submetido à incidência do ISS. E tamanha a relevância da distinção entre rastreamento e monitoramento, que isso impacta, inclusive, as regras de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos ali para o artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2, nós percebemos que, na verdade, o legislador ele se preocupou em distinguir o 11.02, que é monitoramento, do 11.05, que é rastreamento. Então, de acordo aí com o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º, o serviço de monitoramento ele está sujeito a uma regra de responsabilidade tributária. Ou seja, o tomador ou intermediário do serviço de monitoramento, ainda que imune ou isento, é responsável tributário pelo recolhimento do ISS no serviço de monitoramento. Mas se nós prosseguirmos na leitura desse inciso, nós vamos ver que o próprio legislador coloca ali, exceto na hipótese dos serviços do subitem 11.05, relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer meio, inclusive por empresas de tecnologia da informação veicular, independentemente de o prestador de serviço ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicação. Ou seja, vejam agora como é imprescindível a adequada postura do contribuinte na inclusão do correto código na sua nota fiscal. Haja vista que o serviço de monitoramento do item 11.02 está sujeito à retenção pelo tomador, enquanto que o serviço de rastreamento não está sujeito a essa mesma regra de responsabilidade, de modo que o recolhimento do ISS
vai ser realizado diretamente pelo prestador do serviço de rastreamento. Então, e aonde? Né? No local do domicílio. No local do domicílio do prestador do serviço de rastreamento, na medida em que não há exceção sob perspectiva espacial. Eu não tenho o item 11.05 como um dos itens indicados ou arrolados como uma exceção à regra da tributação no domicílio do prestador. Então, em linhas gerais, sob a perspectiva agora de sujeição passiva, a novidade que a lei complementar nos trouxe foi essa: deixar claro que monitoramento 11.02 está sujeito à retenção pelo tomador, enquanto que o serviço de rastreamento ele não está sujeito a tal regra de retenção. O recolhimento é feito pelo próprio contribuinte prestador do serviço no local do seu domicílio, no local do estabelecimento prestador. E com isso, então, nós temos muito mais segurança jurídica para lidar com esse tipo de serviço, com esse setor da economia. E no final do dia, nós notamos que há, sim, então, uma intangibilização da economia, né? Se antes nós vivíamos no que a OCDE, lá nos idos de 1920, 1940, no que ela chamava de bricks and mortar economy, economia de tijolos e cimento, hoje nós vivemos a intangibilização da economia. Então, o valor, ele está no intangível. Então, aquela ideia do físico, ela começa a perder um pouco de relevância. Então, se antes o ICMS ele tinha uma proeminência arrecadatória, hoje esse espaço vem sendo conquistado pelos municípios, de uma forma legítima e justa, na verdade, em que essas materialidades todas são, sim, serviço, seja sob a perspectiva de obrigação mista, seja sob a perspectiva do serviço enquanto utilidade na nossa abordagem tipológica. Então, de fato, nós temos aí, hoje, o pêndulo virando muito mais para os serviços, haja vista que todas essas atividades incorpóreas relacionadas a software, streaming, rastreamento, todas elas realmente são atividades tecnológicas que estão dentro do conceito de serviço, né, evidenciando aí uma guinada em termos econômicos aqui, não tem nada a ver com jurídico, que demonstra, né, uma projeção de maior arrecadação para os municípios. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos os estados, por meio de convênio, tentando avançar nessas materialidades que claramente são serviços, né? E aí tentando avançar, seja pela dilação do conceito de mercadoria, seja pela dilação do conceito de serviço, seja pela dilação, né, ou ampliação do conceito de telecomunicação. Mas fato é que o veículo, por excelência, responsável por dirimir conflitos de competência em matéria tributária, é a lei complementar. Sendo a lei complementar, nós tivemos recentemente aquela ADI julgada pelo STF sobre software, de relatoria do ministro Dias Toffoli, salvo engano 5459 ou 5469, mas é a ADI mais recente de software, que deixa clara a orientação do STF no sentido de que a lei complementar 116 é sim um veículo por excelência destinado à resolução de conflitos de competência. Então, aquela orientação que dizia, olha, a lei complementar 116, ela não dirime conflito de competência, ela traz as normas gerais do ISS, mas ela não trata de conflito de competência em matéria tributária. Essa posição fica claramente superada com o entendimento mais recente e acertado do STF, que reconhece a lei complementar 116 como um veículo idôneo e hábil a dirimir conflitos de competência. Tanto é assim que no rastreamento, a lei complementar 183, que aditou, né, atualizou a nossa lei complementar 116, ela acabou sim por dirimir esse conflito de competência entre ICMS e ISS no rastreamento, fixando aí de forma clara, trazendo segurança jurídica para os contribuintes, qual seria então a incidência cabível. Então, essas são as controvérsias que eu tinha trazido aqui, Stael, para compartilhar com os amigos e com as nossas amigas, né, tanto sob a perspectiva de evolução e intangibilização da economia, tanto quanto sob o prisma, né, de reconhecermos as novidades em termos de critério material da regra matriz de incidência, quanto critério relacionado aos sujeitos, o critério pessoal relacionado aos sujeitos da obrigação tributária. Então, acho que esse evento ele serve aqui para trazer um norte, né, para os próximos passos, aquilo que está por vir, seja na perspectiva do contribuinte, que terá de se atentar para a distinção entre monitoramento e rastreamento, seja para os municípios,
na correção ou não da sua legislação ordinária aos ditames da nova Lei Complementar 183. Obrigada, foi uma excelente aula. Tocou em pontos que a gente precisa mesmo ouvir. O pessoal de municípios, auditores fiscais, procuradores, eles necessitam muito de uma orientação assim, num nível mais profundo, como você colocou aqui. Por exemplo, nós temos alguns municípios onde estão sendo implantadas usinas de geração de energia. E nesses municípios, né, por exemplo, energia eólica, então são transportados aqueles aerogeradores, e tem o rastreamento, né? Além do rastreamento, tem monitoramento também dessas torres, até chegar ao destino. Então, é importante que os municípios percebam essa situação. No caso de agronegócio também acontece o monitoramento das cargas, no caso de mineração, né? Tem muito essa situação, tanto do monitoramento como do rastreamento das cargas, né, da mineração. E também aqueles veículos que estão sendo utilizados, né, com controle remoto dentro das minas até para extração do minério, haja vista que hoje as mineradoras, grandes players, eles trabalham visando, né, a descarbonização. Então, este é um compromisso que está se ampliando na atividade de mineração, né? Eu tenho acompanhado algumas empresas e a gente vê essa preocupação. E os municípios têm que ter a preocupação também de estar analisando esse tipo de atividade, fazendo essa distinção, como você muito bem colocou, entre o monitoramento e o rastreamento, né? Então, assim, são várias atividades econômicas que têm essa subatividade, né, incluída na sua operação, né? O transporte de carga, até nos minerodutos também tem esse controle. Nós temos aqui algumas perguntas, professor. Eu gostaria que o Bruno colocasse aí na tela, o Fábio Renato. O subitem 11.05 pode alcançar a prestação do serviço no contexto da tecnologia da internet das coisas. Me parece que sim, Fábio. Fábio, grande amigo, deixo aqui meu abraço para ele, sócio lá no nosso escritório. A gente tem estudado bastante novas tecnologias, Stael, como você bem sabe, a gente tem essa predileção por novas tecnologias e o modo como elas interagem com o sistema tradicional. Então, quando a gente olha para a internet das coisas, eu gosto de dar o exemplo da geladeira, né? O que é a internet das coisas? É outorgar uma espécie de inteligência, ainda que limitada, para um dado objeto. Então, a minha geladeira, ela vai monitorar os alimentos que estão dentro dela, e a partir do momento que ela percebe que está faltando leite, ela automaticamente já comunica ao supermercado que vai mandar mais leite para abastecer a minha geladeira. Esse é um bom exemplo de como funciona a internet das coisas. Quando a gente pensa em rastreamento atrelado ao IoT, Internet of Things ou Internet das Coisas, me parece que tem total relação com isso, né? Porque, dependendo da tecnologia que você embute no objeto a ser rastreável, a partir do momento que ele passa em um determinado ponto, né, considerando que se o rastreamento ele visa justamente permitir a busca de um bem que foi furtado, extraviado, roubado, por razões óbvias, nós temos de concluir que é possível que, dependendo da tecnologia utilizada, no contexto, né, de um IoT, nós tenhamos já imediatamente alguns gatilhos que seriam acionados naquela sistemática de condicionante if-then, né, se, então, se dado o fato X deve ser Y, ou seja, se sair da rota, já há uma comunicação ali automatizada de que houve um problema, e as coisas, por assim dizer, que informam a infraestrutura do rastreamento, poderiam muito se beneficiar aí da tecnologia da internet das coisas. Isso para não dizer, e já expandindo um pouquinho a pergunta, na blockchain, né? Porque se tudo são dados, eu posso armazenar os dados desse rastreio numa tecnologia de registro distribuído, tornando-os imutáveis, né, e definitivos, o que conferiria foros de maior segurança ainda a essa atividade de rastreamento.
Então, eu respondo afirmativamente à pergunta do Fábio, que foi muito perspicaz na conexão desse serviço com essa nova tecnologia. E a internet das coisas ela está sendo utilizada, né, em vários ramos da atividade econômica, até com uma facilidade para estes serviços. Então, tem mais alguma pergunta, Bruno? Oi, boa noite, Théo. Tem sim, tem mais uma pergunta do Bruno Romano. Vou colocar aqui na tela. Certo. E se houver fatiamento das atividades? Isto é, em caso de instalação, desinstalação e locação do equipamento, com cobranças em separado, há incidência de ISS sobre esses serviços fatiados? Esse é um ponto bastante debatível. Eu diria que aqui realmente a gente vai ter duas alternativas. A primeira é caminhar pela utilização do princípio da preponderância, né? Que ele diria que a atividade preponderante absorveria as demais. Só que o princípio da preponderância, obviamente, ele guarda foros de subjetividade bastante elevados, né? Prejudicando a segurança jurídica e a previsibilidade que os contribuintes gostariam de ter. Uma outra alternativa seria utilizarmos uma abordagem muito mais contábil tributária, né, e olhar para o CPC 47. Né? A norma contábil do CPC 47 ela nos obriga a reconhecer as receitas de forma segregada na medida do adimplemento de cada obrigação de desempenho. Então, a minha resposta, para ser mais cartesiana, se eu consigo identificar de forma segregada obrigações de desempenho, eu deveria, então, considerar a minha atividade de forma fatiada, né, nos termos em que o Bruno colocou. Caso contrário, se o reconhecimento das minhas obrigações de desempenho ele for feito de uma forma única, me parece que também o serviço deve ser enxergado de forma única. Esse tipo de problema é aquele a famigerada discussão, atividade principal versus atividade meio. Né? Então, ele é muito presente nos serviços de transporte de valores. De bancos também. De valores, de bancos também. Então, assim, no contexto da transportadora de valores, é óbvio que você vai ter ali o serviço de segurança, o serviço de monitoramento, eventualmente até o serviço de rastreamento, né? Mas o que é a utilidade do tomador? Eu sempre procuro analisar essas questões de fatiamento ou de ter uma abordagem mais global da atividade na perspectiva do tomador. Então, se eu sou o tomador, eu quero o serviço de segurança, de monitoramento, de rastreio ou de transporte. Eu quero o serviço de transporte. Então, eu vou enxergar o resto tudo como atividades meio. Mas, claro que essa análise ela tem que sair da discussão eminentemente principiológica, à luz da preponderância, e caminhar, sim, para a questão das obrigações de desempenho pelo CPC 47. Até porque os custos de cada uma dessas atividades eles são plenamente mensuráveis. Né? Então, é importante que o contribuinte tome cuidado e, eventualmente, uma análise que, na preponderância, diga é a atividade X, essa abordagem poderá ser infirmada se o custo de alguma das atividades meio for muito alto. Então, aí o contribuinte vai querer se reembolsar, né? Eu já vi muito isso. O reembolso das despesas da atividade meio, só que se esse reembolso ele for muito proeminente em relação ao valor da própria atividade principal desenvolvida, há uma assincronia, né? Há uma assincronia que o princípio da preponderância parece não resolver. Por isso a abordagem cartesiana aqui das obrigações de desempenho do CPC 47, né, fazendo um cruzamento com a despesa, o custo que eu tenho para performance de cada atividade, me parece ser a mais adequada. Em última instância, né, se a gente tiver mais de uma atividade relevante no contexto dessas obrigações de desempenho, o ideal seria, sim, fatiar a atividade, né, para evitar qualquer tipo de problema, até porque não só a questão da atividade meio e atividade fim varia, mas as próprias alíquotas entre essas atividades variam. Né? Então, existem problemas relacionados a software também. Quando você tem o software na nuvem junto com o streaming, as alíquotas do 1.02 para o 1.05, elas variam. Né? E aí o contribuinte realmente ele fica numa situação um pouco complicada. E aí o melhor jeito de adquirir ou reconquistar a segurança jurídica seria realmente formulando um pedido de consulta junto à administração tributária competente, demonstrando de forma matemática o custo de cada atividade e a preponderância ou não dela à luz do contrato firmado com o seu tomador. A interpretação de todos esses dados fáticos vai permitir uma tomada de decisão de uma forma muito mais segura e consciente.
Professor, sempre você falou aí em contrato, sempre eu oriento para os auditores fiscais, que a gente faz consultoria para municípios, é que eles sempre que peçam documentação, eles não esqueçam do contrato. O contrato, ele esclarece muito em relação àquele serviço, né? É muito importante que seja analisado o contrato. Ele pode esclarecer ou ele pode também inibir esse esclarecimento, mas o contrato é fundamental para ser analisado. Professor, nós estamos há mais de uma hora de live, a gente poderia até passar a noite toda, porque realmente foi muito esclarecedor. Eu quero agradecer em nome do escritório Estel Freire, Sociedade de Advogados. Quero agradecer também no meu nome, né, porque eu tenho a maior admiração pelo seu trabalho, pelo seu desempenho lá na OAB São Paulo, né, na subcomissão de novas tecnologias. Então, assim, foi um prazer enorme poder contar com a sua participação e com a sua belíssima aula nesse dia de hoje, véspera de feriado. Eu tenho certeza que muita gente que não assistiu hoje vai assistir durante um período aí de tempo que nós vamos disponibilizar a live. Meu muito obrigado, uma boa noite para você, uma boa noite para todos que estão aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, Estael. A admiração, o respeito e o carinho são recíprocos, né? Eu agradeço muito, só tenho a lhe parabenizar pelo protagonismo na difusão de conteúdo de qualidade nesses tempos de tanto webinar, tanta live, tanta coisa, você sempre cirurgicamente escolhendo temas bastante interessantes, aí, temas que estão no grande hype, na crista da onda, então é muito bacana poder fazer parte disso. Então eu fico muito lisonjeado com as suas gentis palavras, agradeço mais uma vez o convite, convido todos e todas que não puderam nos acompanhar a rever essa live. Estamos aí à disposição para ulteriores debates e desejar um bom feriado a todos e todas, agradecendo mais uma vez pela atenção. Obrigada.